Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos aí para a gravação do nosso último conteúdo do nosso primeiro semestre. achou que ia acabar, né? Último conteúdo do nosso primeiro semestre. Né? Temos o outro semestre ainda na sequência aí, né? Quero parabenizar a quem chegou até aqui. Show de bola, vocês são os caras, né? Então vamos gravar esse conteúdo aí da nossa aula e já avisar que na próxima semana teremos a nossa atividade avaliativa final, né? Mas não se preocupe, que nós vamos fazer umas revisões aí e vai dar tudo certinho que nem tem dado até agora, tá ok? Então vamos partir direto para a nossa análise do nosso PowerPoint aí e até o finalzinho da nossa aula. Até mais! Fala pessoal, estamos aí então para mais uma aula de geografia, dessa vez com o título A Regionalização do Espaço Mundial. Também podemos chamar essa aula de Os Dois Mundos, né? Vamos descobrir por que os dois mundos, né? Vamos adiante então. Regionalização do espaço mundial. Vamos abrir tudo aqui para ficar mais fácil de... A aula de hoje é sobre geopolítica. São as questões políticas que causam modificações na geografia, né? Então, observamos aqui, ó, regionalização do mundo utilizando desenvolvimento econômico e social como critério. Então, o mundo foi dividido entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? A diferença entre os países ricos e pobres se iniciou na Revolução Industrial, no século, que século é esse? XV3, por favor, não falem isso, né? No século XVIII, tá ok? Contudo, a divisão entre o norte rico e o sul pobre surge na década de 1980 do século XX, né? Não vamos esquecer, século XX, e também não vamos esquecer que nós já estamos no século XXI, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no quadrinho aqui. Mas liberdade você está pondo ao contrário. Ou seja, está falando ali com a liberdade, né? Ao contrário, com relação a quê? A Terra está no espaço e o espaço não tem em cima nem embaixo. Olha só a relação, né? O mapa mundi foi colocado ali ao contrário e ela está reclamando, né? Essa aqui é a Mafalda, para quem não conhece essa personagem aqui, né? Esse negócio do hemisfério norte ser o de cima é um truque psicológico inventado pelos que acreditam estar em cima, para que nós que acreditamos estar embaixo, continuemos acreditando que estamos embaixo. O pior é que se continuarmos acreditando que estamos embaixo, continuaremos embaixo. Mas a partir de hoje, acabou-se. Aí ela saiu para fora e perguntou... E alguém perguntou para ela, onde você estava, Mafalda? Não sei, mas alguma coisa acabou de acabar. Ou seja, o raciocínio dela de que ela morava no hemisfério sul, né? E esse hemisfério sul é o hemisfério pobre, né? Olha só o raciocínio. E realmente, gente, por uma questão eurocêntrica, pelo um ponto de vista eurocêntrica, para fazer os países que estão abaixo, no sul, pensarem, né, que sempre serão pobres, né? Na verdade, são países pobres, mas que eles nunca poderão deixar de ser pobres. Esse é o raciocínio. Seguindo então, né, antes de 1980, os termos subdesenvolvido e desenvolvido não eram utilizados, porque parte dos atuais países pobres eram colônias europeias. Olha só, vamos ver aqui. Então aqui nós temos a África, né, e esses países aqui estão todos colônias europeias. Olha só, o Egito e o Sudão aqui, vamos pegar todos esses verdes aqui, né? O Egito, o Sudão, o Iraque. Então, as grandes potências dividiram o mundo. Países ricos
e países pobres. Então, os países ricos eram os desenvolvidos, os pobres os subdesenvolvidos, né? A partir do século XX, o norte geoeconômico tornou-se conhecido como os países ricos e os subdesenvolvidos, os países pobres, tornaram-se o sul geoeconômico. Isso foi o conceito de agrupamento que significa a realidade, né? Essa questão de norte econômico e sul econômico não corresponde aos hemisférios. Nós vamos dar uma olhadinha agora mais adiante. Então, norte geográfico diferente do norte geoeconômico. É uma questão de dinheiro que nós estamos falando aqui, né? Pila, né? Sul geográfico diferente do sul geoeconômico. Ok? Vamos ver adiante aqui, ó. Divisão do mundo em norte e sul geoeconômicos, baseados em dinheiro, não em geografia. Como nós podemos olhar aqui, o hemisfério norte estão esses países aqui em rosa, né? Esses aqui realmente estão no hemisfério norte, né? Mas observe que aqui a Austrália é considerada norte por ser um país rico, né? E olha só quem é considerado. Então não são exatamente, porque a gente pode ver que a nossa linha do Equador, ela passa aqui. Então, por exemplo, metade da Argélia, da Líbia, do Egito, da Arábia, né, da Índia, essa região aqui, ó, essa região aqui já seria considerada norte, mas não é. Observe que o México ali, parte do México, seria considerada norte, então, portanto, um país rico, mas não é. Então, aconteceu essa divisão aqui. Bem estranho isso aqui, né? Porque nós temos o norte, um país no extremo sul aqui, né? Considerado um país do norte, né? Vamos seguir adiante. Então, o que nós temos mais aí? Ó, 2 países tidos como símbolo de riqueza e pobreza há mais de 40 anos. Bélgica, aqui, e Índia, né? À esquerda, a sede da Comissão Europeia em Bruxelas, na Bélgica, aqui. Isso em 2019. À direita, favela de Jammu, na Índia. Olha só, na Índia temos favela também, né? E não dá para dizer que não é bem parecida com as que temos aqui no Brasil, né? Então, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento? Qual é o título que cabe? Bom, vamos abrir tudo aqui para ficar mais fácil de entender, né? Contudo, o termo em desenvolvimento é inadequado para a imensa maioria dos países subdesenvolvidos, porque existem países subdesenvolvidos que não estão em desenvolvimento, né? Existem países que estão em desenvolvimento, países que aumentaram bastante sua produção e a qualidade de vida de suas populações. Ok? Dá para entender isso? Existem países subdesenvolvidos que não estão em desenvolvimento e países subdesenvolvidos que estão em desenvolvimento, como o nosso Brasil, por exemplo. O Brasil é um subdesenvolvido em desenvolvimento, também chamado de país emergente. Está a caminho de tornar-se um país desenvolvido. Como medir as desigualdades, né? O que mede as desigualdades é o Produto Interno Bruto, o PIB. Quantidade total de bens e serviços produzidos num país durante um período de tempo. Esse PIB, né, é a produção econômica de um país, a sua produção de riquezas. Refere-se à produção interna, ok? Não vamos esquecer. Produto Interno Bruto Nacional, PNB, é igual ao PIB mais recursos que entram menos recursos que saem. Recebimento pelas exportações, pagamento pelas importações. Então isso é o PNB, ok? Renda nacional corresponde ao valor anual do PNB, resulta da soma de todos os rendimentos percebidos pelas empresas e pessoas durante o ano. Vamos ligar-se nesse conceito aqui, né? Vamos se ligar, entre aspas, nesse conceito, porque ele é importante, né? Vamos decorá-lo ou
escrevê-lo aí, a parte aí, porque quem sabe, de repente, o professor pode cobrar, né? Vai saber, né? Renda per capita. O que é renda per capita? Esse per capita é por cabeça. Então, nós temos aí a renda por cabeça do país. É a renda média da população. Como é que se calcula isso? Renda nacional, né? Dividida pelo número de habitantes. Então, aqui nós temos uma tabela da renda per capita de alguns países, isso no ano passado, 2019, né? Vamos ver aqui o Brasil, a renda per capita do Brasil, olha só, esse valor aqui está em bilhões de dólares, né? 2 bilhões de dólares e 87 milhões de dólares, ok? Tá? Renda per capita em dólares, aí em dólares nós temos esse valorzinho aqui, ok? Então aqui nós já temos, ó, por exemplo, os Estados Unidos, ele fica no norte geoeconômico, a China fica no sul geoeconômico, ok? O nosso Brasil aqui fica no sul geoeconômico. Neste outro mapa aqui, a renda per capita no mundo. Vamos dar uma olhada só aqui onde nós temos o Brasil, Argentina, Chile, né, o México, alguns países da Europa, a Rússia inteira, né? Olha ali, ó, vamos dar uma olhada aqui embaixo. De 8 mil a 14,999 dólares, né? Milhões de dólares, né? Temos os outros países aqui, mas não vamos comentar muito a esse respeito, que vocês podem, obviamente, e devem, né, dar uma olhadinha aqui. Vamos só assim para sanar assim, uma curiosidade, essa aqui dos Estados Unidos. Ó. Lembrem que os Estados Unidos, aqui no Alasca, o Alasca faz parte dos Estados Unidos, ok? Acima de 45 mil. Crescimento demográfico negativo, ou seja, quando o país para de crescer, né? Empobrecimento da população. Ok? Então, essas questões aqui são importantíssimas, né? Bem relevantes. Vamos fazer umas questões sobre isso, né? Vamos adiante. Distribuição social de renda. Como funciona? Para medir o desenvolvimento socioeconômico de um país, não basta apenas saber a sua renda per capita, renda por cabeça. É necessário saber também como a renda nacional está distribuída entre seus habitantes. E como é que funciona isso? Uma renda nacional mal distribuída resulta numa enorme riqueza para uma minoria e uma grande pobreza para a maioria da população. Não é o que acontece aqui no nosso país? Sim, é exatamente isso que acontece aqui no nosso país. Nos países desenvolvidos, nós temos uma distribuição social de renda equilibrada. E nos países subdesenvolvidos, maior concentração na distribuição de renda. Isso acontece, no nosso caso aqui embaixo, né? Nessa maior concentração da distribuição de renda, né? Grandes desigualdades, né? E aqui, pequenas desigualdades. Então, coisa óbvia também, observem que o conteúdo parece complicado, mas não é, ele é bem óbvio. Nos países desenvolvidos, nós temos pequenas desigualdades. Nos países subdesenvolvidos, grandes desigualdades. Nada que vocês não saibam e nós não tenhamos estudado até agora, né? Distribuição social da renda em alguns países. Vamos pegar o nosso Brasil de novo aqui. Renda nacional nas mãos dos 10% mais ricos. 42, isso é porcentagem, tá? Agora é porcentagem, 42,5. Renda nacional nas mãos dos 60% mais pobres, 22,4. Renda nacional nas mãos dos 30% intermediários, né? Ou seja, apenas 10% da população brasileira tem 42,5% de toda a renda nacional, enquanto 30% de toda a população nacional detém apenas 35,1% da renda nacional. Olha só, 10% da população brasileira tem 42,5% da renda nacional. É uma disparidade enorme. Quem sabe um dia
nós venhamos a mudar isso, né? Então, gente, essa era a aula de hoje, o conteúdo de hoje, né? Lembrando que esse conteúdo vai estar na nossa terceira avaliação, ok? Terceira e última avaliação. Então vamos dar uma olhadinha nele, porque ele vai cair na nossa terceira avaliação. Então era isso, grande abraço e até a próxima semana, né? Acredito que na próxima semana nós vamos dar uma pausa, né? Era isso. Fiquem com Deus. Grande abraço.